Olá, pessoal. Tem novidades aqui muito boas sobre a revisão da vida toda, né? Vamos fazer uma atualização aqui. Foi publicado nessa madrugada, de ontem para hoje, o acórdão das ADIs 2110 e 2111. É um bom sinal isso, que agora a gente pode entrar com os embargos, né? Em cima das ADIs. Logicamente, o doutor Badari e o doutor Aite já estão providenciando isso. E também ontem, quem não viu, eu recomendo que vá ver no canal da BR a live que o doutor Aite fez com o professor Thomas Conte, professor doutor Thomas Conte, que é doutor em economia. Eu vou mostrar para vocês o parecer do estudo que eles fizeram aqui, uma breve, né? Porque eu não estou tentando transformar o PDF em link para deixar aqui embaixo nos comentários. Assim que eu conseguir, eu coloco, tá bom? Se não conseguir, infelizmente, quem quiser, pede para mim, eu passo pelo WhatsApp. Mas eu vou tentar fazer um link, que são 33 páginas, tá bom? Um estudo muito bem feito aí pelos vários professores. Deixa eu mostrar para vocês, peraí. Esse estudo foi feito pelo professor Dr. Thomas B. Conte, professor no INSPER e professor pesquisador no IDP de São Paulo, economista e cientista de dados, doutor e mestre em economia pela Universidade do Estado de Campinas, foi professor e convidado na especialização de Direito e Economia da Escola Superior de Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, ESPGE, na especialização modalidade extensão universitária em Direito e Economia da Unicamp. Só fera, hein, gente? Doutora Luciana Young, professora e pesquisadora na UNISPER, economista, doutora de Economia pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Economia pela University de Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos. Foi pesquisadora visitante no Instituto of Law and Economics, na Faculdade de Direito da Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Pesquisadora visitante na Universidade da Califórnia, em Berkeley. E pesquisadora visitante na Universidade de St. Gallen, na Suíça. Professor Luciano Tim, professor da Fundação Getúlio Vargas, advogado, ex-secretário nacional do consumidor junto ao Ministério da Justiça, Senacom, MJ, doutor e mestre em Direito pela UFRGS, com pós-doutorado pela University of Berkeley, e extensão universitária pela Coast Sanders Instituto de Law of Economics da Universidade de Chicago, Estados Unidos. Foi professor visitante em Direito Institucional como a Universidade de São Paulo, USP, Escola Superior de Magistrados no Rio Grande do Sul. Então, essa é o calibre dos pesquisadores que fizeram esse trabalho aqui perfeito, mas eu não vou enrolar aqui, vou puxar lá para o final. Como eu falei para vocês, foram 33 páginas, né? Mas o resultado eu quero ver aqui. Vamos ver se eu acho rapidinho aqui. Eles fizeram, pessoal, mais de 100 mil cálculos para poder tentar chegar próximo àquele número maluco que foi dado pela AGU, né? O INSS, de 480 bilhões, nem multiplicando por 10 vezes o maior cálculo que eles chegaram aqui, eles conseguiram chegar nesse valor pífio de 480 bilhões. Eles calcularam isso a informação é tão boa que, assim, quem forneceu todos os dados foi o próprio INSS e os CNJ. Então, todas as informações foram fornecidas pelo CNJ e pelo INSS, né? Olha, aposentadorias médias informadas pelo próprio INSS em seu estudo em 2020. E pelo CNJ. Olha que interessante, gente. Olha. No intervalo mais provável é menos de 1% do valor de 480 bilhões
informado pela Secretaria de Tesouro Nacional, STN, colocado na LDO, gente. Isso gera imposto, geralmente imposto, né? Isso o governo quis. Então, aqui ele esclarece bem aqui, ó. Vem aqui, ó. O valor de 3,1 bilhões em 10 anos é a nossa estimativa central, mais provável. E 1,5 bilhão, o valor que está mais próximo dos cálculos de outros especialistas independentes. O doutor Fábio Zambiti Ibrahim, que por metodologia distante e premissas diferentes, também encontrou que o valor é uma estimativa razoável com as informações que estão disponíveis hoje, publicadas sobre o tema. Então, pessoal, é isso aí. Eu vou trazer aqui agora para vocês pedaços da live do Dr. Aite com o professor Dr. Thomas Conte. Então, vou trazer para vocês aqui alguns pedacinhos da live de ontem e recomendo a quem queira assistir ela inteira, vale a pena. Está lá no canal do Badari, da ABL, tá? Do Dr. Badari. Vocês podem lá assistir completo, tá ok? Eu vou colocar alguns pedacinhos aqui de cortes que eu achei mais relevantes para colocar para vocês, tá bom? Assistam aí e eu me despeço de vocês aqui. Fiquem com Deus, ótima sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo, ainda hoje. Olá, Dr. Thomas, tudo bem? Tudo bem, doutor Manilo? Boa tarde a todos. Thomas, agora aqui mais uma vez, com você em tela, quero agradecer novamente a sua gentileza em se colocar à disposição, não foi nenhum convite, eu estava constrangido diante da sua agenda, eu sei que você tem uma vida super corrida, estava em viagem hoje, longe de São Paulo, chegou e está aqui disponível para os aposentados. Prazer estar aqui com você, Murilo, podendo estar conversando sobre esse tema tão importante. Acho que, enfim, muitos dos que nos acompanham já têm uma noção, né, do histórico do tema da revisão da vida toda, mas acho que o olhar econômico, assim, como que a gente que redigiu esse parecer, que estudou esse tema, como que a gente está olhando para essa situação, né? Na verdade, a gente olha com bastante preocupação, porque independente dos problemas jurídicos que estão envolvidos, né, no voto dos ministros, enfim, na procedência e na qualidade jurídica da decisão, nós, enquanto economistas, a gente tem uma preocupação muito grande de cobrar que as decisões públicas sejam tomadas baseadas em evidências, né, de que as decisões públicas sejam devidamente justificadas, que exista transparência, que exista prestação de contas, né, do poder público a respeito de com base em que estamos tomando decisões. E aí, como você bem explanou na introdução aqui da live, no caso da revisão da vida toda, a gente tem essa questão, não vou dizer sem precedentes, porque o Brasil gosta de... Quase falei uma palavra mais forte do que devia aqui, tenho que lembrar que estou no meio de juristas, né? Mas que o Brasil gosta de, assim, tirar números criativos, digamos assim, de algumas situações, e a gente tem essa situação onde os números vão mudando sem grande explicação, não existe exatamente uma justificativa, é muito difícil a gente ver um método descrito de como que se chegou nesses valores. Primeiro 300 e poucos, começa com 40 bi, em tese com um estudo super simples, pouquíssimas páginas, não muito transparente, mas pelo menos existe um texto, e aí de repente o número vira 360, mais de 300 bilhões, e de repente o número vira 480 bi em dezembro do ano passado, e a sociedade fica, tá, e aí? Mas de onde que veio isso e como que a gente processa essa informação? Então, isso é algo que vai além do problema da revisão da vida toda, né? Isso é algo que permeia as instituições públicas em geral e que eu, pessoalmente, né, como um defensor dessa bandeira de políticas públicas baseadas em evidências, fico extremamente preocupado de ver os números gigantescos desses aparecendo aparentemente com pouquíssima responsabilidade e preocupação de prestar contas para a sociedade, né? Exato, Vivemos momentos difíceis, temos que lutar contra todas essas inverdades,
E para isso precisamos de profissionais gabaritados como vocês para nos acompanhar durante esse processo, durante essa etapa final agora aqui da revisão da vida toda, onde buscamos ao menos a modulação dos efeitos da decisão, né? Ou seja, alcançar o direito à revisão da vida toda, ao menos para quem esteja com o processo em andamento. E foi isso que eu te expus quando fiz o contato contigo, informando que precisávamos do parecer de vocês. E eu queria saber de você, eu tomei até nota aqui de algumas perguntas que eu quero fazer, como que foi pensado o parecer diante do nosso pedido? Como que vocês traçaram um caminho para elaborar este parecer? Muito bem, então a estratégia que a gente adotou, né, foi dividir o raciocínio em duas partes. Então, como não só nós, mas ninguém aparentemente tem acesso a qualquer estudo que tenha embasado, seja o número de 300 e poucos bilhões, seja o número mais recente de 480 bilhões, a primeira parte do nosso trabalho, a estratégia foi basicamente engenharia reversa. Então, olha, de algum jeito, de alguma forma, alguém chegou nesse número de 480 bi. Se a gente tentar calcar esse número na realidade demográfica e previdenciária brasileira, né, e construindo, olha, o que teria que acontecer, quantos processos de revisão da vida toda, qual o valor de aumento que cada processo teria que ter, quantas pessoas teriam que ganhar os processos, né, o que teria que acontecer para se chegar nesse número de 480 bilhões. Então, foi um processo de engenharia reversa. Seria muito mais fácil fazer isso se existisse algum método descrito em algum lugar, se os dados existissem, né, publicamente de alguma forma, mas como não existia, a gente fez essa engenharia reversa, então isso foi a primeira parte do trabalho, foi essa estratégia, e na segunda parte do trabalho a gente tenta construir a partir de premissas mais razoáveis, mais calcadas em números, que no mínimo podem ser checados por qualquer pessoa que seja bem informada e que tem acesso, né, aos dados da Previdência, tem conhecimento sobre isso. Então, a gente tenta construir um novo raciocínio e balizar, né, colocar uma faixa de valores que faça sentido para esses números da tese da revisão da vida toda. Para termos os melhores ao nosso lado, estamos com um deles aqui nessa live, Dr. Thomas Conte. Então, vamos aqui aproveitar esses poucos minutos que teremos com o Dr. Thomas. Thomas, existe justificativa compreensível para o número de 480 bilhões de reais apresentado na Lei de Diretrizes Orçamentárias? A princípio, não. Assim, a não ser que, não sei, exista alguma informação tão oculta, que nem quem fez essa conta quer revelar isso para os outros. Mas, assim, com base em todos os números que a gente conhece da Previdência Social, sobre o tema da revisão da vida toda, sobre o estudo que o próprio INSS compartilhou, sobre os dados que o CNJ compartilha a respeito de quantos processos sobre esse tema existem no país, com base no estudo demográfico que nós fizemos. Então, nós já tínhamos feito um estudo prévio sobre a demografia do tema da revisão da vida toda, quantos % a gente estima da população brasileira poderia ganhar isso com base na realidade do mercado de trabalho brasileiro desde os anos 80 até hoje. Então, com base em todos esses números, a conclusão que a gente teve, né, no nosso processo de engenharia reversa desse número do 480 bilhões é que ele simplesmente não para de pé, ele não é consistente com esses números que são conhecidos da economia do tema. Para quem está nos ouvindo, vou trazer isso para o chão. O que a gente quer dizer com não consistente? A gente quer dizer, por exemplo, que para chegar nesse número, a gente poderia ter que fazer a suposição, por exemplo, que 2 milhões de aposentados novos apareceriam de algum lugar na folha do INSS para receber uma aposentadoria média que existe hoje. 2 milhões de pessoas é muita gente para aparecer de repente na folha do INSS. Isso não é realista de forma nenhuma. Ou ainda, a gente precisaria supor, por exemplo, que
praticamente todas as pessoas aposentadas hoje, com base nos mesmos critérios que o INSS usou no estudo deles de 2020, né, que todas essas pessoas precisariam ter um aumento médio imediato na aposentadoria delas de, por exemplo, 29% no valor da aposentadoria, o que é um aumento na aposentadoria mensal muito acima do que o próprio INSS estimou no estudo deles de 2020. Então, a gente está falando de uma superestimação de valores que pode chegar a 7, 20 vezes, dependendo de qual é a premissa de cálculo que a gente está se referindo, né? E aí, se você vai acumulando essas premissas de cálculo, vai se multiplicando esse valor até chegar no 480, que simplesmente não para de pé. A gente não conseguiu achar um jeito de fazer esse número bater com fatos conhecidos da realidade brasileira. Você falou agora há pouco sobre a nota técnica, né, do INSS, e ao ler aqui o parecer, eu pude perceber que o estudo de vocês, ele foi embasado na própria nota técnica apresentada, as notas técnicas apresentadas pelo INSS. Como que vocês fizeram esse estudo? Como que vocês chegaram nos números? E mais para frente a gente vai falar os números que vocês encontraram, mas como que vocês fizeram esse estudo para chegar num número infinitamente menor com base no próprio estudo apresentado pelo INSS? Pois é, Murilo. O que acontece, né? O INSS fez esse estudo em 2020 com base numa amostra. Então, eles sortearam lá 150 mil pessoas da base de aposentados e falou, tá, se essas pessoas aqui pedissem a revisão da vida toda, o que aconteceria com essas 150 mil pessoas que a gente sorteou? Então, eles pegam todo um período ali, uma faixa de anos que a pessoa se aposentou, se bem, estou indo de memória aqui, tá, pessoal? Acho que de 2009 até 2019, se não me engano, 150 mil pessoas, e eles fazem esses cálculos. Então, assim, os números que eles usaram para fazer esses cálculos, que envolve, desde que ano você contribuiu, quando que você se aposentou, enfim, todos esses detalhes de informação é algo que só existe lá na base do próprio INSS. Isso não é um domínio público, não existe acesso para essa base de nenhuma forma, só o INSS tem acesso a isso. Então, o INSS fez esse estudo com base em 150 mil aposentados que eles sortearam. O que a gente tem, né, que foi divulgado pelo INSS, é só algumas tabelas com o resultado desse estudo. Está aqui onde que a gente chegou a partir desse estudo. E aí foram esses dados que a gente teve que usar, porque a gente não tem, não só nós, mas ninguém fora do INSS tem acesso aos dados que eles utilizaram para fazer essas contas. Então, o que a gente fez foi usar esses números e fazer algumas correções, porque mesmo nesse estudo do INSS de 2020, parte do estudo tem erros de premissa que a gente consegue corrigir só com esses números finais que eles apresentam. Então, a gente fez pequenas correções e partimos daí para fazer um novo cálculo. Entendi. Bom, no CNJ, no começo aqui da live, eu disse que até abril tinham aproximadamente 102 mil ações em andamento. 102 mil ações no CNJ classificadas como revisão da vida toda. Mas nós sabemos que, antes de ter essa classificação de revisão da vida toda, esta revisão ela foi classificada por tribunais com outros nomes. Por exemplo, revisão de RMI, revisão do artigo 29. E aí eu pude perceber no seu estudo que você foi tão responsável, vocês, né? Você, Luciano Yang, Luciano Tim, vocês foram tão responsáveis na metodologia de cálculo que apresentamos já para alguns ministros, e vamos apresentar no processo muito em breve, que vocês foram além. Eu pude perceber que vocês fizeram simulações como se tivessem 170 mil ações em andamento. Queria que você me explicasse como que foi feito essa metodologia de cálculo, né, utilizando um valor mínimo de ações, 102 mil, um valor máximo ali de 170 mil ações, que é muito maior do que o número
informado pelo CNJ. Perfeito, Murilo, exato. O que acontece é que, embora realmente sejam 102 mil ações que processos pendentes, né, que o CNJ reconheçam que existem, classificados com o tema exato de revisão da vida toda, tem a questão de revisão de valores da aposentadoria, um tema mais amplo que não é tudo que está ali que faz referência à revisão da vida toda, mas pode ter coisas ali que estão relacionadas com esse tema. Então, o que a gente fez foi, acho que a gente vai chegar depois para explicar mais sobre a metodologia que a gente usou, mas o que a gente fez foi, olha, no mínimo tem 102 mil, mas supondo que nessa outra classificação, né, de revisão geral aí de valores de aposentadoria, que são 70 mil processos pendentes, tenham lá uma parte de casos da revisão da vida toda, então existe toda uma faixa possível de processos que estão pendentes, que variam entre 100 e 170, e aí o nosso cálculo a gente pode assumir valores nessa região, né? Então é por aí que a gente faz. Tomás, qual que é o aumento médio que teríamos nas aposentadorias se a revisão da vida toda for aprovada para modular os efeitos da decisão para quem está com o seu processo em andamento? Pois é, com base no estudo do INSS, né, de 2020, de novo, né, peço desculpas a quem nos ouve mas vocês não fizeram um estudo de vocês? Fizemos, mas ninguém tem acesso ao banco de dados do INSS, então é por isso que eu estou sempre me referindo a esse estudo do INSS de 2020, que é o único que eles de fato divulgaram, explicaram alguma metodologia e divulgaram números de uma forma um pouco mais transparente e responsável. Então, com base nesse estudo que a INSS fez e com as correções que precisam ser feitas nas premissas do estudo, a gente chegou ali entre 3,5% ao mês de aumento médio até 13,5% de aumento. Então, se a gente for arredondar, né, de 4% a 13%, de 4% a 14% de aumento médio, dependendo do ano que a pessoa se aposentou, é o que a gente estaria esperando com a revisão da vida toda. Aprovada a revisão da vida toda, a modulação dos efeitos da decisão, alcançando esse direito para quem está com o seu processo em andamento. Qual é o impacto? Qual é o valor que está estimado, segundo o cálculo apresentado por vocês? Qual que é o real custo da revisão da vida toda? O valor que a gente chegou, né? Então, assim, o método que a gente usou permite a gente atribuir probabilidades para esses valores, tá? Então, é algo na faixa de 210 milhões de reais ao ano, né? Podendo chegar a 420 milhões de reais ao ano, seriam os valores mais prováveis, né? Isso em 10 anos, a gente estaria falando de 1,5 bilhão em 10 anos, ou 3,1 bilhões de reais em 10 anos. Né? Então, bom, por que, para quem está nos ouvindo, né, por que você não está multiplicando por 10? Né? Se é 200 milhões por ano, por que você não multiplica por 10 e chega no valor em 10 anos? Aí é uma questão econômica, aqueles aposentados estão aqui nos ouvindo que são economistas, acho que vão ter mais tranquilidade de lidar com isso, mas é um problema do valor do dinheiro no tempo, e aí é por isso que em 10 anos a gente não pode simplesmente multiplicar por 10, ou pelo menos não é o mais rigoroso, né? Mas é nessa faixa de valores que a gente estaria lidando. I wish I knew.